Amém, agora foi. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Que bênção, né, irmãos? Deus se faz presente em nosso meio, né? E isso é bom, esse renovo de presença, né? Onde Deus nos estimula a continuar, a romper. Mateus, capítulo 16, no verso 17. Vai nos dizer assim: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amados, eu gostaria de ler esse texto, né, que é o texto base, né, das nossas ministrações às quintas-feiras, onde Jesus faz uma promessa a respeito da igreja. Obrigado. E eu tenho aprendido que toda a promessa que Deus faz, Deus cumpre. E eu quero falar aqui nessa noite, né, sobre 3 características de uma igreja edificada, para a nossa reflexão. Porque muito tem se falado aqui, né, vários pregadores passaram, e o Espírito Santo chamou minha atenção pelo menos em 3 pontos, os quais eu gostaria de meditar com os irmãos, né, a respeito de que é ser uma igreja edificada. Só que antes de eu entrar nos pontos, eu gostaria de esclarecer algo para a nossa meditação. Porque todos nós anseiamos, queremos ser essa igreja edificada. Só que eu aprendo algo com Paulo, em Filipenses capítulo 3, no verso 12, que Paulo vai dizer assim: Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar não que já tenha alcançado, ou já tenha sido perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo aqui está dizendo, né, para Timóteo, para Epafrodito e para a igreja de Filipe, que ele não tinha alcançado ainda o prêmio, mas ele prosseguia. E eu comecei a perceber, irmão, que quando nós somos edificados como igreja, é uma obra progressiva e constante. Quando Deus está nos edificando, Ele edifica progressivamente, ou seja, por degraus, e constantemente. É uma obra que nunca acaba. Ou seja, desde quando você aceitou a Jesus até o dia de hoje, você está sendo edificado como igreja. E do dia de hoje até o dia de Jesus voltar, você continuará sendo edificado como igreja. É algo que nunca acaba, é algo que nunca para. Nós sempre seguimos em novidade de vida, sempre experimentando mais de Deus, e Deus nos transformando e nos moldando. Só que pelo menos 3 pontos vai nos dizer se de fato estamos sendo uma igreja edificada. E o primeiro ponto que eu quero meditar com você é: uma igreja edificada é uma igreja alicerçada na palavra. Irmãos, você pode se dizer ser um crente, né, que teve experiências com Deus, que teve um encontro com Deus, que Deus marcou a sua vida, que você pertence ao Senhor, que você foi no monte, que você viu aquilo, que você acordou de madrugada, que é aquilo outro. Mas se você não está alicerçado na palavra, dificilmente você resistirá ao dia mau. Mateus, Jesus diz que aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e correram os rios e combateu o vento contra ela, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que vai nos fazer resistir ao dia mau é estar alicerçados na palavra. E eu quero falar um pouco disso, irmão, porque
no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, protestante, de tempos em tempos, aparece um modismo para atrapalhar a fé. Eu não sei se os irmãos lembram, havia um tempo onde era só pôr a mão que caía. Aí todo culto tinha que ter isso, põe a mão que cai, põe a mão que cai. Aí teve um tempo que era a questão do riso, né? Vou colocar aqui entre aspas, unção do riso. Aquela coisa terrível dentro da igreja. Eu estou falando sério, os irmãos, ou os irmãos já viram, ou os irmãos vivenciaram isso que eu estou falando. De tempos em tempos veio né, uma heresia chamada teologia da prosperidade. Se você serve a Deus, você tem que ser rico, porque Ele é dono do ouro e da prata. Heresia. De tempos em tempos vem uma heresia. E por que, irmão, nós precisamos estar alicerçados na palavra? Porque Jesus vai dizer: passarão céus e terras, mas as minhas palavras não vão de passar. Se você estiver alicerçado na palavra, você vai permanecer. Agora, se você, irmão, se atentar para os modismos que há aí, você vai se estagnar. Sabe por que tem gente que um dia já esteve aqui, mas se apartou? Porque não estava alicerçado na palavra. E nós precisamos, amados, nos alicerçar. Teve um mover de Deus aqui muito lindo, glória a Deus, aleluia, no louvor, na oração, foi tudo de Deus, a forma com que começou. Nós cantamos, nós louvamos, nós engrandecemos a Deus. Só que nós precisamos nos atentar para a palavra do Senhor. E é da cultura evangélica dizer que o conhecimento bíblico está restrito a obreiros e aos pastores. Tem alguns crentes que acham, não, para saber Bíblia tem que ser o pastor, tem que ser o Marcos Paulo, né, tem que ser presbítero, evangelista, os líderes de célula. Não, irmão. Você tem que saber no que está baseada a sua fé. Se um católico, né, eu estou falando católico de verdade, irmão. Não é igual tem gente que só frequenta a igreja católica. Estou falando católico de verdade. Se ele chegar perto de você e te questionar com o catecismo católico, o que você vai responder para ele? Se um espírita que crê na reencarnação trazer os ensinamentos dele e te questionar, o que você vai responder? Diante dos questionamentos, nós precisamos estar cheios da palavra do Senhor. Porque não adianta a gente cantar e dizer: Senhor, eu te amo. Sabe o que eu tenho entendido de Deus? Que se eu amo o Senhor Jesus, eu tenho que amar a palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor Jesus é o próprio Senhor Jesus. Você precisa entender isso, irmão. Não adianta você ter uma playlist no seu celular e vir aquele hino e os seus olhos se enchem de lágrimas e você levantar a mão: Senhor, te amo, mas você não expressar esse amor meditando na palavra. Porque o próprio Jesus, ele é a palavra. E o primeiro ponto que eu entendo é que uma igreja alicerçada é uma igreja na palavra, uma igreja que está sendo edificada, irmãos. João capítulo 1, olha o que João vai dizer. É um texto muito conhecido, mas a respeito da palavra do Senhor. Evangelho de João capítulo 1, sobre ser alicerçado na palavra. João declara o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra, irmão. Se você ama o Jesus do hino, você precisa amar o Jesus da palavra. Você precisa amar o Jesus da Escritura. Você precisa ter o seu coração cheio da palavra do Senhor, irmão. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. É o seu coração cheio da Bíblia que vai fazer você viver uma vida de santidade. É o seu coração cheio da Escritura que vai fazer com que reflita um homem novo, uma mulher nova de dentro de você. Não adianta nós, nos adequarmos ao costume, à sistemática da igreja, mas não estarmos fluindo num relacionamento com o Senhor. Foi o que o pastor falou aqui, irmão. Eu aprendi uma coisa: para você estar num lugar, você precisa deixar de estar em outro lugar. Para você estar diante de Deus, você precisa deixar de estar em outro lugar, irmão.
O problema, irmão, é que é tudo muito atrativo. É tudo muito prazeroso, é tudo muito gostoso. Esse frizinho, irmão, coberta, televisão, isso é bom, irmão. Comidinha nem de casa. A maioria aqui eu sei que trabalha. Chega um dia, né, cansado, amanhã alguns vão terminar a semana, outros terminam a semana de trabalho sábado. O corpo já vai pesando. Tá frio, irmão. Uma friagem terrível, mira aí. Dá vontade de sair não, irmão. Eu vou de bicicleta naquela vila, é um troço terrível, irmão. Mas tem que trabalhar, né? Deus disse, né? Do suor do teu rosto comerás, né? Então, a gente tem que trabalhar. E louvado seja o Senhor por isso. Oi? A culpa é do Adão. Mas eu preciso amar, irmão, a palavra do Senhor. Eu preciso estar com meu coração cheio, munido. Eu preciso estar com o Senhor. E eu te pergunto, irmão, no tocante à palavra, como você anda? Porque o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. Se eu não cresço na minha individualidade com Deus, eu não cresço na minha coletividade com Deus. O que é isso? Sabe por que tem algumas pessoas que só reclamam das coisas na igreja? Porque elas pararam de crescer com Deus. Pararam de se relacionar com o Senhor. Irmão, uma pessoa que se relaciona com Deus, consequentemente, ela vai crescer na obra de Deus. Quem se relaciona com Deus, irmão, não consegue ficar parado. Não estou dizendo que você vai colocar um cargo nas suas costas, não. Se você quiser cargo, né? Amém. Mas quando você, irmão, se relaciona com Deus, irmão, você sente a necessidade de falar de Deus às pessoas. Quando você se relaciona com Deus, você tem necessidade de estar numa célula, mantendo comunhão com os irmãos. Quando você se relaciona com Deus, você sente a necessidade de estar aqui. Então, se eu não cresço na minha individualidade, eu não cresço na coletividade. Então tem crente, irmão, que estagnou. Por quê? Porque parou de se relacionar com o Senhor. E quando você para de se relacionar com o Senhor, tudo está ruim. A igreja está ruim, o som está ruim, o banco está ruim, a luz está ruim, o pregador está ruim, o pastor está ruim, a célula está ruim. Mas o problema não é isso, não. É porque você parou de se relacionar com o Senhor. E eu quero te trazer uma palavra nessa noite. Se relacione com o Senhor. Se relacione com a palavra de Deus, porque Cristo é a palavra. Então não existe um evangelho ao qual eu não me relaciono com o Senhor, eu não me relaciono com a palavra dele. E quando eu me relaciono com Cristo, que é a palavra, ele se torna o suficiente para mim. Sabe por que, irmão, tem muito crente descontente dentro da igreja? Porque Cristo ainda não é o suficiente. Ele sempre quer algo a mais. Nossa, pastor podia trazer cantor tal. Pastor poderia trazer pregador tal. Nossa, tinha que ter café no monte todo mês. Ah, não tinha que ter café aqui na igreja. Ah, não tinha que ter almoço. Ah, não tinha que ter janta. Nada tá bom, irmão. Sabe por quê? Falta de contentamento em Cristo. Irmão, não tem igreja para quem Cristo não é o suficiente. Você pode trazer aqui o Augusto Nicodemos, o Malafaia, o Luiz Hermínio, quem for. É uma falta de contentamento com Deus, é uma falta de suficiência em Cristo. E Deus está trazendo essa palavra para mim e para você nessa noite. Cristo é o suficiente para você. A palavra de Deus é o suficiente para você. Primeiro ponto, uma igreja alicerçada na palavra é uma igreja edificada. Ponto 2, uma igreja edificada é uma igreja obediente. Irmãos, falar de obediência nesse tempo de hoje é algo que você vai ser taxado como radical e extremista. Nós vivemos num tempo onde a igreja ela está muito liberalista. E quando nós falamos de obediência aos princípios e valores do evangelho, o próprio povo que frequenta a igreja se escandaliza. E eu preciso ser obediente, irmão, porque a obediência é um princípio instituído por Deus. E eu preciso entender, irmão, que obedecer, como diz a palavra em 1 Samuel 15, 22, é melhor que sacrificar. Tem crentes que preferem sacrificar, tem crentes que preferem sofrer, mas não querem obedecer. É típico daquele filho que quer vencer o pai no cansaço, você já viu? A casa é dele, a luz é ele que paga, a água, a comida, tudo. Mas o filho quer romper no peito. E no peito você não rompe, irmão. Com Deus pelo menos não. Talvez com seu pai, com a sua mãe sim. Mas com Deus não. E eu preciso obedecer. E a obediência ela não é conveniência, irmão.
Porque conveniência é quando eu obedeço porque eu vou ganhar algo. O pastor disse assim: Eduardo, faz isso que eu vou te dar aquilo. Eu, opa, valeu, pastor. E se o pastor me pedir uma coisa sendo que eu não vou ganhar nada? E se a minha mãe me pedir alguma coisa sendo que eu não vou ganhar nada? E se Deus me pedir alguma coisa sendo que eu não vou ter benefício nenhum? Porque obediência é sujeição. E tem pessoas, irmão, que vivem uma religião conveniente. E eu preciso me sujeitar a Deus. E eu preciso entender uma coisa, irmão. Quando eu obedeço a Deus, eu estou expressando o caráter de Cristo. Paulo vai dizer que Cristo foi obediente até a morte. Morte? Então, quando eu obedeço, eu estou manifestando o caráter de Cristo. A obediência é isso, é a manifestação do caráter de Cristo. Agora, se a obediência é o que Deus quer, o que é contrário de obediência? Rebeldia. E a rebeldia, meu amado, ela é a manifestação do caráter do diabo. Porque o diabo se rebelou contra Deus no princípio. Então, se você é uma pessoa rebelde, você está manifestando o caráter do diabo, o caráter de demônio. E você tem que tomar cuidado com isso, irmão. Porque às vezes nas entrelinhas, no dia a dia, a gente manifesta uma desobediência, né, disfarçada de, né, personalidade, de opinião, muito sutil, sabe? É uma pitadinha, mas que às vezes vem, irmão. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, que eu preciso ter esse caráter de Cristo, um caráter obediente, irmão. Mas nós gostamos, meu amado, de Deus sempre nos beneficiar. Aí eu faço se eu ganhar, eu faço se eu chegar até lugar tal. Eu te pergunto, você como igreja que está sendo edificada, você tem sido obediente? Você tem sido obediente à voz de Deus? Aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração, para a sua vida. Deus requer obediência de nós, irmão. Nós precisamos ser obedientes. Nós estamos em um culto de família. E obedecer, irmão, é algo sério. É algo estritamente sério. Eu me lembro de um dia, um culto que eu estava na primeira igreja que eu me converti. E o culto estava terminando, culto de semana assim, eu já estava doido para ir embora, para chegar em casa. Aí um pregador disse assim para mim: vem cá, um presbítero, jovem, Deus manda te dizer uma coisa: se você ficar firme, toda a sua família vai ser alcançada. Irmão, era tudo que eu não queria ouvir naquela época. Eu estava com 16 para 17 anos, doido para ir embora. E nós estamos no culto de família. E louvado seja o Senhor que isso se cumpriu. Na minha família hoje só falta a minha outra irmã e o meu cunhado. O resto tudo já se batizou. E eu quero meditar uma coisa com você a respeito de obediência. 1 Crônicas capítulo 13. Abra comigo. 1 Crônicas capítulo 13. Primeira Crônicas capítulo 13, do versículo 5 ao 11, vai nos dizer assim: convocou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Criate Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá de Criate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab, sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo o Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, e com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando-se à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Versículo 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido sua mão à arca, e morreu ali perante Deus.
E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto uma brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Amados, o que eu acho interessante nessa passagem é que o povo estava com as melhores das intenções. Eles queriam trazer a arca de volta. Eles queriam a presença de Deus. E que crente que não quer a presença de Deus, irmãos? Só que, irmão, não dá para trazer a presença de Deus, para viver aquilo que Deus quer, sem obedecer a Deus como Ele quer ser obedecido. E o que o povo faz? Eles pegam uma junta de boi novo, que nunca tinha trabalhado, um carro novo. Olha que honra, Marcos Paulo. Imagina eu ir lá arrancar um carro na concessionária só para ir lá te buscar na sua casa. Novo, 0 bala. Né? Olha que moral, irmão. Era o que Deus queria? Não. Porque a arca do Senhor só podia ser carregada pelos levitas. E detalhe, nos ombros. O que eles fazem? Eles desobedecem. E a consequência da desobediência é que uma vida se perdeu. E eles não alcançaram o objetivo dele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu, nós estamos no culto de família. Não desobedeça ao Senhor. Vidas na sua família precisam ser alcançadas. Obedeça aos princípios do Senhor. Não viva, meu amado, um evangelho alavantê, do seu jeito, da sua forma. Ah, Eduardo, mas eu acho isso. Irmão, tudo bem, a minha, a sua opinião, legal. Mas o que prevalece são os princípios do Senhor. Uma vida se perdeu. Davi era autoridade constituída naquele lugar. Você é uma autoridade constituída dentro da sua casa, irmão. Deus te constituiu como sacerdote, como alguém para interceder. Então não viva de qualquer forma, mas conduza a sua casa com princípios, para que vidas não pereçam. É por isso que eu e você precisamos entender que o obedecer é algo muito sério. E como igreja edificada, como anda a sua obediência, irmão? No tocante aos princípios. Quando você vê um princípio da palavra, você fala assim: ah, não, mas eu vou por aqui mesmo. Não, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele não está preocupado com a sua intenção. Ele está preocupado se você está cumprindo os princípios. Então, como igreja edificada, não desobedeça. Não existe um evangelho paralelo ao evangelho, aos princípios da Escritura. Aquilo que eu crio paralelo é a minha religião, e a minha religião ela não salva. O que salva é a palavra do Senhor, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ponto 3. Uma igreja edificada, uma igreja alicerçada, é uma igreja que serve. Irmão, se nós estamos sendo edificados como igreja, nós precisamos servir. E se tem uma definição que eu gosto de servir, é ser útil. Quem serve é útil. Irmão, não tem como eu dizer que entendi o evangelho, que eu entendi quem é Jesus, mas eu não sirvo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Já estou encerrando. Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos. Marcos 10, 45. Olha o que Jesus vai dizer. Não é o pastor Marcel, não é o pastor Everton, não é a Igreja Batista, não é o Eduardo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O propósito da vida de Cristo foi servir a vida de muitos. Nós fomos alcançados através de Cristo. E é interessante, irmãos, que alguns cristãos, eles dizem que eles foram chamados por Deus, que eles foram escolhidos por Deus, que Deus tem uma obra através da vida deles, mas eles não querem servir. Eles acreditam que exercer
um ministério, uma chamada, é ter uma posição de autoridade e mandar nas pessoas. Irmão, eu lá na célula, eu estou lá para servir. Eu já falei isso com os irmãos. O pastor Marcelo já enfatizou isso aqui. Pastor, eles estão aqui para servir. Evangelho é isso, irmão, é você servir. É você ser útil à vida de alguém. Talvez você não vai ser pastor, presbítero, evangelista. Talvez você vai ser um líder de célula, ou um membro da célula, não sei. Um ministro de louvor, não sei. Mas nós precisamos entender, irmão, que Deus, Ele sempre vai nos fazer útil à vida de alguém. E Jesus, Ele nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Só que tem um porém, irmão. Nós precisamos entender que a luz, ela só é útil aonde está escuro. A luz, ela só é útil nas trevas. Então Deus, meu amado, Ele vai nos usar para alcançar as vidas que estão lá fora. Só que é gostoso ser luz aqui, onde já está iluminado. Só que não é tão útil assim, irmão. É bom ser sal, sim. Mas só dentro do saleiro, irmão, que é a igreja, não dá. É lá fora que nós vamos impactar as vidas, irmão. É lá fora que nós vamos servir. Um sal dentro do saleiro, ele não tem utilidade nenhuma. Ele só tem quando você tira e coloca ele no alimento. Aí ele dá sabor. E se você for olhar, irmão, o mundo está vivendo uma vida sem sabor. Esse dia eu me deparei com uma situação onde um amigo meu ia separar. Amigo mesmo, chegado, eu gosto dele, né? Sabe, tem como um irmão, divorciar. E aquilo me deixou triste, sabe? E eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu pensei, falo ou não falo, falo ou não falo. E eu fico muito assim na minha mente, Senhor, eu falo ou não falo, se é para me falar, o Senhor me dá um sinal, porque eu não sei se os irmãos são assim, eu não sei se eu vou ser conveniente, se eu não vou, então o Senhor me dá um sinal. E eu entrei em oração, irmão. E graças a Deus, né, a situação foi revertida. Depois eu tive a oportunidade de chegar perto, de falar, de ministrar. Mas foi fora do ambiente de igreja, irmão. É isso que é nesses lugares, irmão, que Deus vai te fazer ser útil. É nesses lugares que você vai ser instrumento. Só que quando essas coisas chegam, né, para nós, que a gente fala, não, peraí, eu vou ligar pro pastor. Pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Que hora que o irmão pode ir na sua casa? Não é assim não, irmãos. Aquilo que tem, né, chegado até você, seja luz. Ilumine a vida das pessoas. Clareie, né? Dê firmeza. Porque um local que está claro, você tem firmeza para pisar. As pessoas que estão aí fora, irmão, eles não têm firmeza na vida. Uns querem, você vê que às vezes as pessoas querem uma coisa, depois querem outra. Elas não têm contentamento. E Deus vai nos usar para ser útil a essas vidas. Jesus vai dizer em Marcos ainda, no capítulo 9, no versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, que é o último de todos, e o servo de todos. Olha o que Jesus está ensinando aqui, irmãos, que uma igreja edificada, ela serve. Então, se eu quero ser o primeiro, na verdade eu tenho que ser o último, e tenho que ser servo de todos, porque Jesus serviu a todos. Talvez aqui, né, na igreja nós tenhamos uma, né, preferência, né, para servir, né? Eu tenho, né, me dou bem com o Marcos Paulo, com o Vinícius, né, Carlice, né, a gente brinca, tem a patota da gente, né, mas nós precisamos servir a todos, irmãos. Nós precisamos, né, ter o estender de mãos a todos, abraçar a todos, o sorriso para todos. Porque servir por conveniência, porque me é bom, não é servir. E se você está sendo edificado, irmão, como igreja, sirva. Faça a sua vida útil a alguém. Pregue dentro da sua casa, pregue dentro do seu trabalho, irmão. Porque isso é muito valioso.
Eu lembro um dia de um primo, hoje ele é diácono, e a gente naquelas doideiras, né? Todo sábado eu saía para evangelizar. Eu comprava um negocinho ali na Soninha de evangelizar, aqueles folhetos. Eu tinha um propósito, eu saía de manhã. Eu não ia para casa enquanto aquilo não terminava. E eu saía evangelizando e tal. E um dia eu me deparei com o meu primo. Eu falei, vou evangelizar ele. Eu falei, Betinho, Jesus te ama. E Deus tem uma obra na sua vida. Aquela coisa, né, Vinícius? Vem, né? Vinícius que gosta. Aí, vai lá na minha igreja, cara. Deus tem uma obra na minha, né? Olha o que Deus tem feito, né? Eu comecei a testemunhar para ele, rapaz, né? Deus me alcançou. Era para mim estar nas drogas aí perdido aí, mas hoje eu não estou, né? Minha mãe está se alegrado na minha vida e o Senhor vai te alcançar. Ele, amém, Eduardo, vou lá sim. Ficou aquela coisa, vou, não vou. Aí acabou que aí não foi na minha igreja, na época onde eu congregava, antes de estar aqui. Aí um dia minha mãe veio me falar, nós estávamos em casa, acho que ela estava fazendo comida, não sei. Ela falou assim, ó, você está sabendo? Eu falei, não, que o Betinho vai batizar. Eu falei, que benção! Aonde? Você está na igreja tal, assim. E eu me alegrei, irmãos. Eu queria ele lá na igreja onde eu estava? Sim, não sou mentiroso. Da mesma forma que eu quero pessoas aqui. Mas eu fiquei feliz por ele estar com o Senhor Jesus. Ah, Eduardo, foi porque você, né, evangelizou. Não, na verdade é por causa da obra do Espírito Santo. Não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas como, meu amado, eles vão crer se não há quem pregue? Se você não abrir a sua boca, se você não contar daquilo que Deus fez na sua vida. Pregue, irmão, seja útil à vida de alguém. A sua vida é ponte entre Deus e o mundo para alguém. E deixe Deus te usar, irmão, como uma ferramenta para edificação de vidas, amém? Eu agradeço a oportunidade, as palavras que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Deus seja louvado. Deus abençoe o Eduardo. Palavra abençoada no nosso coração. Estava ali agradecendo a Deus, irmãos, porque o Senhor a Bíblia diz que Deus trabalha com a sua multiforme sabedoria, né? E Deus usa cada um de uma forma, né, irmãos? E se eu fosse pregar esse sermão, eu ia pregar que uma igreja edificada, ela tem a palavra, ora e jejua. Só ia falar disso. Aí Deus usa outros de uma forma tão tremenda, maravilhosa, para nos edificar. Que uma igreja, ela tem que ter vários conteúdos mesmo, mas em cima daquilo que Deus gerou no coração do nosso irmão, nós precisamos ter a palavra como base. Estamos, né, servindo todos os dias, né, em comunhão uns com os outros. Deus tem falado isso muito comigo, né, e ser obediente à vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você permita-se todos os dias ser usado por Deus, né? E eu vou falar para os irmãos, dá lugar que Jesus te usa também. Amém? Pode dar lugar e ler mesmo, e orar e consagrar, que Deus vai te usar. Amém, irmãos? Estamos encerrando. Em nome de Jesus, presta atenção nos avisos, por favor. Tem um caldo abençoadíssimo e gostosíssimo ali na cantina, caldo de ervilha. Por que eu sei que é gostoso? Minha mãe que fez. E por que eu vou falar para você que é bom? Porque segunda-feira ela fez lá em casa, ficou bom demais. Então, hoje é só o repeteco de lá. O de lá acabou, tá? Não é complemento, não. Então, caldo de ervilha. Os irmãos têm um preconceito assim, é feio para danar, e é feio mesmo. Mas é o tanto que é bom, você não tem noção. Passa lá na cantina e abençoe a cantina, caldo de ervilha, em nome de Jesus. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor, encerrando a classe, encerrando o 1 Tessalonicenses, né? E vamos falar domingo da relação dos crentes para com Deus, ok? Então, em nome de Jesus, vem para cá, 8h45 da manhã. Nós iniciamos a oração e 9 horas
a palavra do Senhor. E domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estaremos aqui adorando o nome do Senhor. No dia 11/9, irmãos, estamos no almoço, dia 11 de setembro. Estaremos aqui servindo 400 almoços. Eu quero convidar toda a igreja a se envolver. Tem trabalho na cozinha, tem trabalho antes para limpar o frango, tem trabalho no dia, tem trabalho depois, tem trabalho de organização, tem trabalho de entrega. E nós precisamos montar uma grande equipe. Você que deseja trabalhar fazendo entrega, nos ajudando na organização, na limpeza, né? Me procure, vai ser uma bênção a gente poder contar com toda a igreja. Pastor, é só de moto? Pode ser de carro, de moto, a pé, do jeito que você quiser. Nós vamos fazer essa entrega. A previsão é entregar 400 almoços em 1h30. Amém? Começa às 11 horas em ponto, 12h30 no máximo tem encerrado. Então vem trabalhar com a gente. E hoje à noite, após o culto, nós estaremos tendo uma reunião com as cozinheiras. O pessoal da cozinha, que quer trabalhar na cozinha, tem função para vocês, amém? Então permanece aqui, nós vamos estar destinando aí, tem 3 equipes de cozinha, e eu preciso que você nos ajude, em nome de Jesus. Se você ainda não comprou o almoço, pastor, eu não tenho como ajudar, não tem como cozinhar, não tem como entregar, não tem como servir. Tem como comprar, irmão? Compra o almoço. Você já também vai estar ajudando. Amém? Compra o almoço, abençoe aí. Hoje achei interessante, uma pessoa me procurou, falou: pastor, eu não vou poder almoçar, mas eu quero abençoar. Escolhe uma família aí, ou da igreja ou de fora, que eu vou abençoar 3 almoços. Então isso é legal, irmãos, isso é bonito. Porque apesar da pessoa não poder no dia estar aqui ou não poder almoçar, a pessoa vai abençoar a vida de alguém. Você também pode ser usado. Se você não comprou ainda, eu estou vendendo. Tem mais alguém vendendo aí? Aí, ó, tem um monte de gente vendendo. Nossa previsão é de vender os 400 em nome de Jesus. Ok? Nós vamos orar pelos aniversariantes. Ontem aniversariou nossa irmã Regina. Vem cá, Regina do Zezé. Hoje está aniversariando nosso irmão Robson Bim. E amanhã o Denilson vai aniversariar. Vem cá, os 3 irmãos. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus na vida desses irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. A Regina foi ontem, o Bim está sendo hoje e o Denilson amanhã. Amém? Você pode estender suas mãos para cá, a Natália vai orar abençoando esses irmãos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida dos teus filhos. Que o Senhor continue, meu Pai, fortalecendo, restaurando as forças, meu Pai, capacitando eles a cada dia mais, e que eles recebam, meu Deus, um presente especial vindo do Senhor. E nesta noite nós queremos abençoar, e que o Senhor venha encher eles de saúde, de graça e sabedoria. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, amém. E eu acho que é só. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos, eu quero te abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus. E a igreja diz... Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor. Está encerrado. Um ótimo final de semana na presença de Deus. As irmãs da reunião aqui na frente, por favor, hein? Da cozinha.